Olá, sejam bem-vindos ao Filosofia de Boteco. Tô com um pouco de sono, Zico. Hoje você não quer me Agora interromper? você vai falar comigo. É, então. Eu tô esperando você. Eu fiquei esperando você terminar de falar tudo que você tinha pra falar. Pra ela falar, nossa, o Zico interrompeu. Mas tudo bem. Até Bom dia, amigo. até parece que eu falo muito nas aberturas, né? Para caralho. Bom, já que eu vou pra encurtar, enquanto a gente tá conversando aqui, tem alguém registrando a gente aqui do nosso lado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, o seu podcaster favorito, Zé Barreto. Caramba, Você sabe que você é o terceiro mais legal de nós três, né? Puta, sério? É, cara. Não foi o que eu ouvi nas ruas. Mas sabe que o Zé acordou com autoestima boa, né? Ah, imagino por quê. Não, podcaster preferido? Quem disse isso pra ele? Se você tá mentindo pro Zé nas DMs aí, tudo bem, tá fazendo bem pra ele. Pode Continua continuar. mentindo. Continua, por favor. Pode continuar mentindo. Eu tô de volta aqui, nesse... Mas sabe por que o Zé tá assim, né? Por quê? Porque ele é um cara que ele encara o sofrimento De outra forma. de outra forma, né? Ele teve muitos dias de luta pra hoje chegar no dia de glória dele. Você tá pensando muito no Chorão hoje, né? Tô pensando muito no Chorão. Aliás, pra gente, o Chorão pode fazer o gancho do nosso tema, mas eu vi que ano que vem, 2020, vai ser um documentário sobre a vida dele. Eu vi um teaser que saiu ontem. Bom, a gente pode discutir se no final o Chorão era Na verdade, ou é um não documentário. Era um documentário, foi o que eu disse. Ah, eu escutei filme. Jesus É, Cristo. o amanhã não faz bem mesmo, não. Acontece, é que acho que a gente tá tomando água. Falar isso, não tem cerveja, tá foda. Depois a gente pode discutir se Chorão era ou não era. O quê? Drogado. Não, isso eu acho que não dá Não. pra discutir. Né? Mas Mas de qualquer forma, isso não é um demérito pra ele. Se ele era ou não era, Resiliente. boa. Porque você aparentemente... Sou. E você, Zico, você também acha que é? Ou é uma Cara, longa eu discussão? já me achei muito resiliente, mas ao longo do episódio vocês vão entender a minha... Não tem o uma seu palavra dilema. melhor. Sobre a resiliência. Bom, deixa eu... Essa palavra ficou muito conhecida, mas eu vou dar o significado pra gente começar a discussão. Então, pega aí. Resiliência. Substantivo feminino. Propriedade dos corpos que voltam à sua forma original depois de terem sofrido deformação ou choque. Isso aí Isso é físico, É o né? físico. Isso é uma propriedade de material. Então, Uhum. o material que você... Um exemplo, pensa numa bolinha elástica, né? Uma bolinha, aquelas bolinhas de massagem. Você aperta, você solta, ela volta. Ela volta ao Certo. normal. Tipo Então- os travesseiros da NASA? Tipo o travesseiro da NASA, Ah, exatamente. isso. É um grau de resiliência alto. Ah, Né? Então é Tipo diferente de uma massinha, por exemplo, que você aperta a massinha e ela fica no mesmo formato. Então, tem grau de resiliência baixo. entendi. Bom, vamos pro figurado, vai. Tá Esse bom. negócio de física não é pra mim. Capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações ou aos infortúnios, que na verdade é os azares. Quando você tá fudido, é isso que eles não podem colocar no dicionário. Então vamos colocar aí, de se adaptar. Vou anotar aqui. E o outro é tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Eu acho que essa aqui tá muito otimista, hein? Com facilidade aí, não basta só você se recuperar e superar, você tem que ter facilidade. E aí deixa eu ver se tem aqui um exemplo de resiliência pra ver se ele dá, mas eu acho que não. Ah, não, tem aqui, ó. Muitos indivíduos demonstram grande resiliência. Ah, não, isso aqui é uma coisa da Folha, não vale a pena. Mas enfim, nada contra os jornalistas da Folha, mas enfim. Zico, o que nos leva a discutir esse tema aqui? Cara, eu fiquei um tempo no mundo corporativo e resiliência é tipo a palavra-chave. Se você é uma pessoa que se mostra resiliente, você é uma pessoa condecorada. A palavra-chave por quê? Pelos chefes. Não, por tudo, pelo mundo por corporativo. É uma coisa que rege, uma coisa que rege as corporações é a resiliência hoje. Então é assim, cara, tá foda, mas não, seja resiliente que vai dar uma aliviada. Tá foda, não, cara, você tem que ser mais resiliente. Tá trabalhando 14 horas. Não, mas relaxa, os dias de glória vão chegar, tá ligado? Então, isso é uma coisa que quando eu me toquei, eu fiquei meio puto, tá ligado? O quanto esse discurso é usado pra, muitas vezes, fuder a galera. Eu entendo a necessidade de que a gente precise aguentar os momentos de pressão, né? A vida nem sempre é um mar de rosas, e às vezes a gente vai apanhar e tem que continuar em pé, entendeu? Só que aí, a partir do momento que a gente começa a transformar isso em regra,
né? A partir do momento que a gente começa a tornar herói aquela pessoa que, mano, se fudeu a vida inteira, né? E a pessoa que, por algum motivo, não conseguiu aguentar a pressão, ela se mostra uma pessoa fracassada, diferente pro sistema, a gente tá errando com o ser humano, né? Então é um discurso que tem que tomar muito cuidado. É um discurso que, por um lado, motiva algumas pessoas, mas, por outro lado, quebra um monte de gente. Porque a pessoa não aguenta, porque, sei lá, ela é mãe, uma mãe solo, por exemplo, tem que tomar conta do filho porque o pai não ajuda, né? Ela tem que trabalhar, sei lá, 10, 12 horas por dia. Ela chega em casa, ela tem a cobrança de não estar próxima do filho. No trabalho, ela trabalha 10, 12 horas, ainda deixa coisa porque ela tem uma carga horária que não é para uma pessoa só, por exemplo, entendeu? E aí essa pessoa, no final das contas, não é que você precisa ser mais resiliente. Cara, ela precisa ser mais resiliente ou o mundo corporativo precisa ter mais cuidado de dar tarefas cabíveis num dia de 8 horas para as pessoas, entendeu? O que me incomoda um pouco, eu gostava muito dessa palavra e usava bastante, mas o que me incomoda um pouco em tudo, principalmente no mundo corporativo, que na verdade me incomoda quase tudo, mas que é o que você disse de uma certa forma, que esse termo, pelo menos quando eu pensava nele, era uma coisa meio que sem, como eu posso dizer, sem fins, não sem fins lucrativos, mas sem ficar olhando quem venceu e quem perdeu, quem tá melhor e quem tá pior. Era só uma coisa que eu pensava e às vezes até aconselhava as pessoas a terem, no sentido de uma coisa mais pessoal, você com você mesmo. Então assim, se você está se sentindo meio fracassado, se você está pensando assim, tem dias que você acorda e pensa, puta, nada do que eu faço, minha conta bancária tem R$10, eu só estudo e tirei 5 na prova, etc, etc. E aí eu achava que eu sempre dizia isso, e eu tenho uma amiga ainda, Gabi, que ela tinha muitos, isso no ano de 2011, então vai fazer um tempo já. Ela tinha muitos problemas com a família. E aí e família é o tipo de coisa, quando você tem problema em casa, você pode querer ajudar muita pessoa, não estamos falando de problemas graves, não são problemas de relacionamento. Que você pode querer muito ajudar a pessoa, pode aconselhá-la, pode fazer o que você quiser, mas ela mora naquela casa, então meio que não tem o que fazer, a não ser você tentar apaziguar. Não dá pra você falar assim, sai de casa, sei lá, mande sua mãe tomar no cu, mande seu pai tomar no cu, as coisas não funcionam assim. Então às vezes eu falava assim, bom, acho que você tem que ser resiliente no sentido de saber de que alguns dias vão ser bons, a sua mãe vai estar um pouco melhor com você, seu pai vai te tolerar um pouco mais, outros dias vão ser um inferno, e você vai ter que saber lidar com isso na ideia de propriedade, de um dia vão te amassar, mas outro dia você tem que voltar à forma normal para conseguir viver. O problema de como é usado no mundo corporativo principalmente é que torna você uma espécie de barreira, uma espécie de como fala isso mesmo? Mas enfim, eu não lembro exatamente a palavra, mas é uma dicotomia, que quem é resiliente venceu, quem não é, entre aspas, resiliente, perdeu. Então é isso. Então o cara que às vezes tem um dia ruim no trabalho, soca a mesa. Não tô falando que isso é uma coisa boa. Se você está fazendo isso no trabalho, repense as suas atitudes por você, não pelo seu chefe, pau no cu dele. Mas se você tá socando a mesa, indo pro banheiro, respirar fundo, e sei lá, se um dia você não consegue nem trabalhar de tão estressado que você tá, ou de tão frustrado que você tá, não é porque você não é resiliente. É porque tem muitas outras coisas que compõem esse quadro. E você pode até estar sendo um pouco resiliente, mas a grande questão é que assim, o cara que está aguentando tudo isso, entre aspas, fingindo bem, isso aí é uma boa questão pra gente discutir, às vezes a pessoa só aparenta estar sendo resiliente. Porque as pessoas pedem isso e convém. Mas quão ruim é você aparentar estar sendo resiliente, sendo que dentro de você está lá, pro seu chefe ou pra quem quer que seja, vai tomar no cu, cara, não aguento mais, blá 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 blá. Mas por fora você tá, não, manda mais aí um relatório, precisa que eu venha sábado? Pode vir. E essa é a grande questão. O problema é que divide entre o cara as pessoas que não conseguem, entre aspas, disfarçar, e as pessoas que conseguem disfarçar. Isso é uma merda. Eu queria falar aqui que é meio que tipo, hoje as pessoas estão assim porque a sociedade criou um ambiente para que isso viesse à tona em algum momento.
Então, com a evolução dos anos e com tudo que vem acontecendo, tipo, meio que, cara, a gente já sabia lá atrás que um momento ia acontecer esse colapso. Ó, as pessoas não aguentam mais certos níveis de pressão, não aguentam mais certas exigências de trabalho ou certos tipos de relacionamentos que funcionavam antigamente, hoje não funcionam mais. E que, sei lá, eu vou culpar o capitalismo que fez tudo isso. Aqui. Mas só que também são coisas que a gente não tá nas nossas mãos, a gente não tem esse controle. Meio que talvez, pode ser involuntariamente que isso aconteceu? Pode ser, mas as pessoas lá atrás já não sabiam que ia acontecer esse momento de colapso psicológico, que as pessoas não iam aguentar mais sofrer nenhum tipo de pressão ou nenhum tipo de sei lá, perder o controle das coisas, começarem a ficar mais bravas, mais inseguras, mais sem tempo, mais sem paciência, e isso chegou no limite e as pessoas agora estão assim, agora a sociedade quer fazer o contrário. Não, agora quem vai se dar bem é quem tem mais calma, quem respeita o próximo, quer ouvir o outro, dividir opiniões. E lá atrás não era isso que era provado como a melhor coisa. Antes era, não, quanto mais rápido, mais você produzir. É aquele tempos modernos, né? Eu acho que o grande problema é exatamente esse. Eles puxaram até o limite. Sim. E aí quando perceberam que não é o que vai funcionar, estava sendo contraproducente, as pessoas estavam ficando malucas, aí alguém chegou, sentaram em uma reunião, talvez chamaram um psicólogo, sei lá o quê, um psicólogo bem pago por eles, e disse assim, ó, a gente precisa de uma solução aí para os caras começarem a vir trabalhar sem odiar, sem quebrar as coisas, sem perceber que tá foda. E aí alguém falou assim, bom, e se a gente usar o contrário? Falar que eles tem que ser flexíveis. Eu queria contar um negócio que eu vi. Diga. Que me lembrou muito isso. Acho que mês passado, não é muito antigo não, um canal do YouTube que chama Omelete, que eles falam sobre filmes e tal. Sim. Inclusive, se um dia eles quiserem, venham gravar com a gente. Estão ouvindo agora, certeza. Então, certeza, porque agora a gente é famoso. Mas um dos caras lá lançou uma série de vídeos lá no canal que era pra falar de todos os filmes que saíram em 99, meio que comemorando 10 anos. E aí, porque foi 20 anos. Isso, desculpa. É porque foi um ano muito importante pro cinema, que saíram filmes maravilhosos. E aí um desses episódios ele contou sobre alguns filmes que saíram nesse ano, que foi, por exemplo, Beleza Americana e Clube da Luta. E aí ele correlaciona esses dois filmes com um outro também que eu esqueci, mas quais são as ligações que tem nesse filme. E se você for parar para pensar, a masculinidade tóxica e o patriarcado tava muito instaurado nessa sociedade capitalista, que é basicamente, se você pegar os dois filmes, é o cara que sofre pressão do trabalho, sofria pressão em casa, não se sente mais másculo, quer mandar o chefe a merda. Então no filme os caras largam o trampo, tipo, não aguentam mais a pressão, que o chefe tá lá todo dia mandando demanda, ele não aguenta mais, manda todo mundo a merda, tipo, e começam a causar. Por exemplo, no Clube da Luta, o cara conhece lá o Brad Pitt, vai pra um porão e começa a bater nos caras pra aliviar a raiva. Pra aliviar a raiva, exatamente. E tipo, isso é a diversão deles. Já no Beleza Americana, a gente falou até do Kevin Spacey semana passada, mas lembrando ainda mais ele largou o trabalho, resolveu se divorciar da mulher. Acho que ele divorciou. Ele larga a mulher. Ele larga a mulher, mas assim, é um processo, né? Tipo, e quer voltar a ser jovem, tipo, isso. Fumar maconha e ficar cantando a vizinha dele que, sei lá, tem a idade pra ser filha. Sim, ele começa até a malhar e tal. E aí, se você for parar pra